A realidade que você está vivendo hoje faz parte da sua essência? Bom, no vídeo anterior, nosso primeiro vídeo, questionamos aqui e refletimos sobre as nossas perguntas. Quais perguntas que realmente nos movem, né? E será que estamos realmente fazendo as perguntas necessárias para o nosso crescimento maior, né? Essa reflexão. Interessante porque nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre essência e caminhar nessa estrada, nessa jornada, recuperando a minha essência, foi a base de 3 perguntas fundamentais que surgiram na minha vida, que me fez mudar completamente a rota, né, da minha jornada, do que eu estava ali direcionando, né? Eu tinha uma academia que estava bem movimentada até, né? Uma academia que se movimentava bem. E no momento, até que muito difícil de eu ficar sozinha dentro dessa academia, me surgiram 3 perguntas, mas 3 perguntas que vieram de uma forma canalizada. E eu senti que naquele momento eu não fazia parte só dos meus pensamentos, mas tinha alguma interação, algo além da minha mente, né? Então foram 3 perguntas que me fizeram analisar, observar a realidade que eu estava vivendo naquele momento, né? Então a primeira pergunta foi: qual realidade você está vivendo hoje? E essa pergunta me fez analisar, refletir aquele momento que eu estava dentro da recepção, né, da minha academia, no momento em que eu estava sozinha, e pude perceber que a chamada para essa pergunta fazia parte também de algo maior que eu estava buscando e que eu sempre estou buscando como pessoa. Muito forte é uma conexão com algo maior. De onde que está vindo essa pergunta? Quem está fazendo essa pergunta para mim? Mas ela veio de uma forma muito clara e objetiva. Qual realidade você está vivendo hoje? E ao observar a realidade que eu estava vivendo, eu estava dentro da minha academia, para mim até ali estava indo muito bem. A realidade que eu estou vivendo é a realidade que eu realmente me planejei. Eu queria abrir uma academia, abri. Eu queria movimentar essa academia e movimentei. Então, eu estava concordando com a realidade que eu estava vivendo, da forma que eu queria realizar. Mas no momento que eu estava refletindo com essa pergunta, surgiu uma segunda pergunta: qual realidade você gostaria de viver hoje? E novamente essa pergunta veio de uma forma rápida, em que eu nem pensasse nessa pergunta, e clara, objetiva. Qual realidade você gostaria de viver hoje? E novamente, sentir aquela pergunta para questionar que realidade é essa que eu estou vivendo e se realmente essa realidade que eu gostaria de estar vivendo hoje. E essa pergunta me pegou muito, porque se eu pudesse escolher, talvez eu não abriria uma academia, talvez eu abriria um outro negócio. E isso fez eu repensar e refletir se eu estava nas direções em que realmente eu gostaria de viver. Qual realidade você gostaria de viver hoje? Aprofundando dentro dessa pergunta, uma terceira pergunta me surgiu. A realidade que você está vivendo hoje faz parte da sua essência? Tem conexão com a sua essência? E novamente, surpreendente, a pergunta ela veio de uma forma direta e objetiva, de forma que eu não conseguia pensar sobre a pergunta, ela simplesmente veio diretamente para mim, fazendo eu refletir sobre as realidades que eu vivo faz parte da minha essência. Mas dentro dessa pergunta surgiu uma outra pergunta: qual que é a minha essência? Será que eu realmente sei a minha essência? Será que eu sei a importância de saber da minha essência? E naquele momento me fez refletir muito. Eu quero buscar a minha essência. Eu quero entender essa minha essência. E principalmente
como que surgiram essas 3 perguntas nesse momento da minha vida, né? No momento que eu estava sozinha na minha academia, que era um horário de almoço, né? Alguns funcionários não estavam na academia, estavam em horário de almoço, e surgiram muito forte, muito rápido, essas 3 perguntas, e claro, houve uma clareza diante dessas perguntas. Claro que naquele momento eu fui me conectar mais de onde que surgiram essas perguntas, né? Eu já vinha me percebendo uma mediúnica mais aflorada, né? Aliás, todos nós somos mediúnicos, mas já percebi uma mediunidade mais aflorada em mim. Embora eu percebia isso, eu não estudava tanto, não interagia tanto com o mundo mediúnico, mas era evidente que algo ali estava acontecendo e alguns seres querendo entrar em contato comigo, alguma consciência maior querendo entrar em contato comigo, e naquele momento eu permiti que isso acontecesse. Estou falando de 2012, março de 2012, onde eu mudei completamente a rota da minha jornada, da minha vida, do meu destino. Eu fui atrás, eu fui buscar esse propósito maior, essa essência. Afinal de contas, qual que é o sentido da vida? E por que que nós estamos aqui? Né? Fui me aprofundar diante dessas perguntas e entender mais de onde surgiram essas perguntas. Mas uma das minhas pesquisas foi entender o que é essência. E a essência, ela define uma natureza mais profunda de algo ou de alguém, né? E quando eu falo essa profundidade, né, da natureza, eu estou dizendo ela sem aparência, sem rótulo, sem máscara, ela de uma forma mais verdadeira, quando você se mostra daquilo que você realmente é. Nós vivemos diante de situações, né? Ainda mais num grande crescimento de redes sociais, de viver de aparências, daquilo de ter e não ser. Isso impactou muito, né? A nossa maneira de existir, a nossa maneira de ser, nos nossos comportamentos, né? Um consumo mais acelerado, mais amplo, todas as conexões que nós vamos fazendo através desse ter e não do ser. E a essência, ela tem um lugar, né, muito profundo de fazer você silenciar e integrar dentro de si para você entender quem você realmente é, para além dessas aparências, dessas máscaras, desse consumo, né, muito até abusivo. Quero trazer aqui uma frase de Cora Coralina, uma escritora goiana, né, que tem essa percepção da vida através da simplicidade, através do cotidiano, né? E ela traz uma frase muito interessante que é: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Será que então a nossa essência é um ponto de chegada? Será que a nossa essência é um grande objetivo? Ou ela é a própria essência na sua jornada? Aquilo que você está fazendo na sua jornada? Aquilo que você está sendo, ser na sua jornada? Para aí sim, nesse caminhar, você colher, né, os verdadeiros frutos que faz parte da sua essência. Então, escolher realidades em sua essência, nessa profundidade que é a nossa natureza, né? Essa natureza mais profunda que nós somos e que é possível acessar. A essência, sim, ela faz essa conexão com o nosso interior, ela nos convida a olhar para dentro e acessar os nossos valores. Quais os valores você acredita? E dentro de estudos, né, propriamente da canalização de alguns estudos, eu fui percebendo que a essência, ela te conecta também a valores. Entender também quais são os seus valores. E quais são os valores que você é e que você não abre mão disso. Isso também faz parte da sua essência. E esses valores, eles existem até mesmo sem plateia. Até mesmo quando você está sozinho, sozinha dentro da sua casa, né, que você está fazendo as suas coisas, que você está fazendo um trabalho, ou que você tem alguma oportunidade
Você poderia alterar qualquer sistema, qualquer comportamento, qualquer situação, mas você mantém seus valores, mesmo sem plateia, mesmo que ninguém esteja te vendo, te olhando, observando. Isso é um estado de essência, porque você mantém o seu valor mesmo sem plateia. Nós temos muito esforço de conectar aquilo que realmente nós gostaríamos. E a gente, em essência, eu fui entendendo melhor como os meus talentos, os meus dons, eles foram vindo com mais facilidade. E os trabalhos veio surgindo com mais facilidade. Esses dons e talentos naturais que fluíram sem esforço. Então eu, diante como empreendedora, dentro de uma academia, qual que era a minha essência naquele momento? Quando eu resgatei essa essência, é da artista. Eu sempre fui artista, eu sempre me conectei com a arte. Então por que eu abri a academia? Eu abri a academia porque eu aproveitei o momento que eu tive uma ascensão como atleta. Por um momento da vida que eu tive essa ascensão, logo eu vi um negócio ali acontecendo, vou abrir uma academia. Assim eu consigo movimentar a questão financeira, me sustentar a partir desse lugar, e depois como artista eu posso fluir como artista e ter mais liberdade dentro da minha arte. Eu acreditava nessa questão dual, né, que nós artistas temos, de perceber que nós não ganhamos muito dinheiro, que não é muito valorizado a arte, mas quem é que está valorizando essa arte? Primeiramente, quem valoriza essa arte, esse artista, é o próprio artista. E assim, qualquer profissão. Eu estava dentro de uma academia, onde eu estava querendo só movimentar o dinheiro por um momento de ascensão, como atleta, para focar na arte. Então, a realidade que você está vivendo conecta com a sua essência. Isso me fez refletir e entender que eu não estava bem neste caminho. E será que era possível sustentar tudo isso? Será que eu estava feliz também em sustentar tudo isso? Essas são as vozes internas, né, que a gente se conecta através do silêncio. A vida é mais do que dar certo, entre aspas, no sentido de ganhar dinheiro. A vida é muito mais do que isso. E quando eu falo dessa essência, essa essência de realmente nos sentirmos vivos, de verdade, esse sentido de vida, né? Não só como pessoa, mas no nosso profissional, nas nossas relações, que mesmo ao caos, nós conseguimos conectar a uma essência. Então eu trago aqui também uma outra frase de Maya Angelou. As pessoas esquecerão do que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas jamais esquecerão como você as fez sentir. E eu também me conecto muito com essa frase e até mesmo com a vida e obras da Maya Angelou, né? Quantas vezes ela teve que se reinventar e quantas vezes ela teve que redescobrir através dessas suas essências, né? Nós temos essas realidades em essência dentro de nós. Nós temos que abrir a este caminho, no despir daquilo que acreditamos através de crenças e padrões para realmente olhar essa nossa verdade dentro de nós, né? As nossas relações, os nossos valores familiares, né? No trabalho, quanto as realidades que nós estamos vivendo realmente está conectado com essa essência, com essa verdade da vida, desse sentido de vida, né? Você se sente alegre naquilo que você faz? Você se sente realizado com a vida que você escolheu, com as realidades da vida que você escolheu e que você anda escolhendo? Eu tenho uma observação muito interessante, né, com esses estudos, né, com essas conexões. Observe que a maioria das pessoas que estão no seu estado de essência, elas são mais prósperas, porque elas descobriram o sentido da vida, da sua própria vida, da sua liberdade de viver a sua vida aqui na Terra.
E eu vou para o lado também espiritual, que é nossa liberdade espiritual na Terra, um ser livre, aqueles que souberam lidar com os seus traumas, souberam lidar com as suas feridas, aquelas pessoas que souberam lidar com o caos com maturidade, né? Tanto maturidade emocional como maturidade afetiva, trazendo essas responsabilidades não por uma questão de culpa, mas por sabedoria, por aprender com elas. Então, tenho observado que essas pessoas que realmente abraçam, né, elas estão ali inteiramente trabalhando a sua essência, são pessoas mais prósperas, porque são pessoas que se conectam à alegria de viver, que superaram muitas coisas e que estão sabendo lidar com tudo que está acontecendo, seja nas suas emoções, no seu sentimento, como as questões também externas, né? Há muitas coisas para a gente poder mudar, né? Não só no externo, mas também dentro de nós, mas saber lidar com isso não faz pessoas melhores ou piores, mas fazem pessoas mais conectadas com a sua essência, mais conectadas com o seu sentido de vida, né? E nessa minha observação, pessoas que prosperam com mais facilidade, né? Não só com o dinheiro, mas também essa prosperidade e abundância nas suas relações, porque elas são prósperas e abundantes dentro de si, internamente. Também entende a força e o poder, né, manifestado dentro de você. Isso para mim não é só um milagre, isso para mim é o divino que você entendeu como habita, né, dentro de você. Nós possuímos também essa divindade dentro de nós e podemos sim trabalhar com elas em todas as realidades das nossas vidas. E tenho percebido também que a maioria dessas pessoas que encontram o seu sentido da vida, que encontraram as realidades em sua essência, são pessoas que mudam o próprio ambiente, né? São pessoas que a gente gosta de ter por perto, ter do nosso lado, são pessoas que a gente gosta de trabalhar, são pessoas que a gente gosta de se relacionar, são os nossos melhores amigos. Então eu tenho observado também, porque são pessoas que quando descobrem a sua essência, quando descobrem o seu sentido de vida, elas estão bem consigo mesmo, né? Elas estão bem, elas estão com essa paz interna, essa paz interior. Isso não quer dizer que as dificuldades, os desafios diminuíram. Não, isso quer dizer que estão sabendo lidar. São pessoas que assumem a sua maturidade espiritual, assumem a sua maturidade emocional, né? Isso é tão importante para os dias atuais. Nós somos direcionados a tantas informações externas, bombardeados dessas informações, que acaba querendo nos tirar dessa essência, querendo nos tirar do ser, apenas para ter, né? Então a gente volta aqui para o interno, a gente volta para esse silêncio para a gente poder entender qual é a nossa essência, qual é esse sentido de vida, da sua vida. E o sentido da minha vida, da minha essência pode ser muito diferente da sua, são características diferentes, porque são únicas. E isso que diferencia de nós. Você, mesmo estando em estado de essência, mesmo encontrando esse sentido da vida, você é único, porque só você pode acessar isso internamente. Então, voltando para março de 2012, eu ali dentro da minha academia, na recepção, naquele momento que eu estava sozinha na academia, eu recebo essas 3 perguntas diretas e muito claras na minha mente. Começo a refletir, começo a pensar sobre elas e digerir elas dentro de mim. Então, se é possível viver a realidade em que nós escolhemos viver, claro que respeitando todos os aspectos de ambiente, né, de crenças e padrões, né, do estado que nós estamos, respeitando também passar por todos esses processos, é possível a gente viver realidade que está conectado com a nossa verdade e com a nossa essência. Bom, então é isso, e nesse segundo vídeo eu deixo aqui mais essa reflexão sobre qual realidade você está vivendo hoje, qual realidade você gostaria de viver hoje e se essa realidade ela faz parte
ela se conecta com a sua essência, com o seu sentido de vida. Eu sou a Adriana Asos e convido vocês a acompanharem aqui a temporada em Luz e Som. Nós estamos aqui no segundo vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Até já!